Bom, hoje eu tô aqui pra falar sobre Anne de Green Gables, que é um livro que eu li, na verdade, mais por curiosidade, pra entender um pouquinho do que as pessoas tanto gostam e tanto falam desse livro, que teve uma adaptação recente da Netflix, que viralizou, que as pessoas gostaram muito, ficou na boca do povo, então as pessoas estavam falando muito sobre o livro e eu resolvi ler o livro porque eu vi na livraria essa edição especial. Eu adoro edições especiais de livro. Então essa edição aqui ela é uma edição da editora Martin Claret, não sei. Ela é uma edição de capa dura e ela é a capa dela é uma capa texturizada. Eu achei isso muito legal. A diagramação dela é uma diagramação maravilhosa. Tudo dividido em capítulo, aí tem essas decorações nas páginas. Eu acho bem bacana ter quebra de página dessa forma. E, enfim, é muito legal, eu gostei muito dessa edição. O Anne de Green Gables, ele não tem direito autoral, então você consegue encontrar PDF por aí, se você quiser ler. Você não precisa necessariamente comprar o livro físico, mas como era uma edição especial, eu quis muito ter ela comigo. E pra quem não conhece a história de Anne de Green Gables, a história se passa no Canadá, numas ilhas do Canadá. O livro, na verdade, foi escrito em 1908, e então o livro se situa mais ou menos nessa época, né? Os conceitos, os preceitos do livro se passam bastante nessa época. E, então ela é uma órfã, a Anne de Green Gables ela é uma órfã. Então, que assim, a gente pode colocar que ela foi adotada sem querer, né, por um casal de irmãos que nunca casaram, nunca tiveram filhos, envelheceram juntos e eles resolveram adotar um menino e, na verdade, chegou a Anne de Green Gables errado, né, foi uma adoção errada, mas que deu muito certo. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história com a Anne de Green Gables. Eu assisti a série depois de ver tanta comoção na internet para que a Netflix não cancelasse a série. E eu resolvi assistir para ver, né, que série é essa que o povo tanto tá gostando e tá falando pra Netflix não cancelar. Então eu fui assistir a série. O primeiro e o segundo episódio eu achei muito interessante. Depois do terceiro episódio, assim, até o final, eu me senti enrolada. Sabe aquele sentimento, assim, tá só enchendo linguiça, né? Só tá criando histórias para que a série continue. Eu tive esse sentimento o tempo inteiro, né? O primeiro e o segundo episódio eu achei muito legal. Depois foi aquele negócio, assim, que ficou morno. Eu não gostei. Embora seja uma série que as pessoas amem, tem um carinho super especial, eu não gostei de todos os episódios, eu só gostei dos dois primeiros. E depois foi aquela coisa assim, meio arrastada pra mim, né? Foi aquela coisa assim, acontecimentos bem rotineiros que, né, enfim. Mas mesmo eu não gostando dessa adaptação da Netflix, quando eu vi o livro na livraria, eu quis comprar ele porque as pessoas falavam que tem vários livros, eu sou louca por livro. Eu falei, bom, eu vou dar uma chance para ver o que eu acho do livro, né? Já que as pessoas gostaram muito do livro. Então, assim, o livro é um livro super bem escrito, um livro super fácil de ler. O meu medo, quando eu soube que era um livro muito antigo, era de ser uma leitura mais rebuscada, mais difícil, e nada disso, é uma leitura muito fácil. Eu acabei demorando um pouquinho mais para ler esse livro, porque eu tava lendo ele com outro livro, então isso acabou atrasando um pouquinho a leitura desse livro, mas assim, dá pra você ler ele super rápido, em uma semana assim, no máximo. Então é um livro ótimo em questão de leitura. Mas o que acontece? O livro, ele é muito semelhante ao seriado, então assim, nas 100 primeiras páginas, nas 100 primeiras páginas você vai ver assim, tudo muito parecido. Depois você começa a ver algumas diferenças, né? Você começa a se distanciar do seriado e começa a se interessar qual é o universo que o livro vai levar você. Você esquece o que você viu no seriado e começa a se interessar realmente pelo livro. E isso eu achei muito interessante, apesar da atmosfera, tanto que o livro coloca como a série coloca, serem a mesma atmosfera, passar exatamente a mesma noção, apesar disso, são histórias diferentes sobre o mesmo personagem. Então eu achei isso
fantástico. Só que eu achei que aconteceu a mesma coisa com o livro que aconteceu com o seriado. Então, depois da 200ª página, eu comecei a ficar completamente entediada e fiquei lendo assim, meio... Ah, tá bom, ela vai aprontar alguma coisa, aí não sei o que, e vai continuar, sabe? Então, assim, depois começou a ser a mesma coisa como era no seriado, né? Embora na série seja outras aventuras, outros acontecimentos, é a mesma coisa, sabe? É a menina fazendo atrapalhada e pronto, né? Tipo, é muito isso. Então, só que o livro, ele volta a ficar muito interessante no final e se distancia completamente do seriado, dando fins diferentes alguns personagens principais. Então, isso eu achei muito interessante. Foi um livro que acabou me tocando mais do que eu imaginava por causa desse desfecho, mas eu não. Hoje, eu vou falar assim, hoje em dia eu não tenho vontade de ler os livros que dão sequência à vida de Anne, porque eu tenho a impressão de que vai ser a mesma coisa, né? Dela fazendo atrapalhada e corrigindo, atrapalhada e corrigindo. Então, assim, não é um livro que eu seja muito fã. Eu acho que talvez o meu problema seja que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler história, ler política, ler ciência. Então, quando eu leio uma coisa assim, romântica, eu não me sinto muito tocada, né? Tanto quanto eu leio, quanto o seriado, né? Então, assim, são coisas assim que acabam não me tocando muito. Mas, de qualquer forma, eu gostei muito de ler o livro. Foi um livro, assim, muito gostosinho de ler. Não me arrependo de forma nenhuma. Vou manter ele na minha estante porque eu achei ele fofo, e pode ser que no futuro eu mude de ideia e queira ler os livros que dão sequência à vida de Anne, aí quem sabe eu releio o livro, né, com mais calma, sem ler outros livros históricos juntos, né, que aí isso acaba distanciando um pouquinho, né, do romantismo do livro. Mas é muito interessante, eu achei muito curioso, assim, até como alguns personagens aparecem no seriado, na série da Netflix e tem um determinado valor e no livro eles simplesmente passam, né? Ele simplesmente... ele é mencionado no livro e no seriado ele desenvolve, né? Eu achei muito curioso isso, eu achei muito bacana, eu achei uma experiência muito interessante. Eu recomendo a todos que, se você quiser ler o livro primeiro e depois assistir a série, pode ser. Se você quiser assistir a série e ler o livro depois, pode ser também. Você não vai ficar desapontado, seja lá a ordem que você faça isso. Eu recomendo muito que você faça, porque é uma experiência muito interessante de ver um seriado bem sucedido, né, e um livro bem sucedido, apesar de eu ter esse problema com o meio aí, que foi um desenrolar que não me agradou muito. Mas quem gosta de histórias bem românticas e de crianças felizes, eu acho que o livro vai agradar bastante.